Você já se perguntou por que certas verdades sobre homens e mulheres são evitadas, distorcidas ou tratadas como tabu? Por que nos forçam a acreditar que ambos são iguais, mesmo quando a biologia, a história e o comportamento humano apontam o contrário? Schopenhauer não se calou diante dessas contradições. Ele as encarou com uma franqueza brutal. Em sua visão, as mulheres não agem movidas pela razão, mas pelo instinto. Seu poder não reside na lógica ou na força, mas na sedução, na emoção e na habilidade de influenciar os outros. E o amor, esse sentimento tão celebrado, seria, segundo ele, apenas um truque da natureza, uma ilusão temporária criada não para nos fazer felizes, mas para garantir a reprodução da espécie, e isso é só o princípio. As ideias de Schopenhauer ainda incomodam profundamente, não por serem antiquadas, mas por escancarar o que preferimos não discutir. Para ele, a felicidade é uma miragem. Não se trata de um lugar ao qual se chega, nem de um estado duradouro. É um alívio passageiro entre duas dores. Se estivermos dispostos a considerar que tudo o que pensamos sobre amor, gênero e relacionamentos pode ser uma encenação biológica, o que isso revela sobre a forma como interagimos? E se Schopenhauer estiver certo, o que estamos perdendo ao fingir que homens e mulheres são idênticos em essência? O desconforto com essas perguntas diz muito. Afinal, se há algo que nossa era evita, é o confronto com aquilo que não pode ser moldado por vontade ou discurso. A biologia não se curva à ideologia. A proposta de Schopenhauer era clara e direta. Homens e mulheres não apenas pensam de formas diferentes, eles são diferentes até a raiz. E essas diferenças não são sociais, mas naturais. Ao invés de fingir que somos cópias com gêneros alternados, por que não encarar o que realmente nos separa? É esse tipo de provocação que torna a sua filosofia tão explosiva. Não há concessões. Ele não tenta agradar. O que propõe não é harmonia, mas verdade, nua, crua e muitas vezes indigesta. Você pode discordar, pode até rejeitar tudo, mas não pode sair ileso após encarar esse espelho. Porque Schopenhauer não apenas questiona o mundo moderno, ele questiona você. Poucos filósofos enfrentaram as questões mais desconfortáveis da vida com a brutalidade e honestidade de Schopenhauer. Ele não se esquivou de expor as verdades mais dolorosas sobre os homens e as mulheres, verdades que ainda hoje, mais de um século depois, continuam sendo ignoradas, minimizadas ou até mesmo atacadas. Ele desafiava o consenso da época e talvez até o nosso. Schopenhauer acreditava que as mulheres eram governadas pelo instinto, não pela razão. Para ele, o poder feminino não residia em força ou intelecto, mas em algo mais profundo, algo que transcendia qualquer forma de lógica ou conquista, na manipulação, na beleza e na influência emocional. O amor, para ele, não era a sublime conexão que muitos acreditam ser. Era um truque biológico, uma armadilha da natureza para garantir a perpetuação da espécie, mas sem qualquer compromisso com nossa felicidade. Ele argumentava que a natureza de cada ser, seja homem ou mulher, está profundamente enraizada em suas diferenças biológicas, mais do que em qualquer construção social ou cultural. As mulheres, segundo ele, estavam mais focadas nas questões imediatas, no presente, enquanto os homens estavam fixados no futuro, na busca insaciável pela grandeza e pelo legado. Isso, para Schopenhauer, era a essência da diferença. Os homens, ao longo da história, sempre buscaram conquistar o mundo, enquanto as mulheres buscavam garantir sua sobrevivência e estabilidade dentro dele. Ele via nisso não uma falha, mas uma escolha da própria natureza, uma escolha que moldava a sociedade de maneira sutil, porém firme. A liberdade feminina, celebrada como uma das maiores conquistas da modernidade, é hoje uma realidade concreta. A mulher tem o direito de escolher seu caminho, rejeitar convenções e moldar sua vida conforme seus desejos. Essa autonomia, no entanto,
trouxe consigo uma nova responsabilidade: lidar com as consequências de suas escolhas sem desculpas externas. Num tempo em que nada mais é imposto, em que as mulheres não são forçadas a se casar, ter filhos ou seguir padrões familiares rígidos, seria natural esperar decisões mais conscientes. Mas o que se vê com frequência é uma repetição de erros. Relações baseadas em desejo instantâneo, afinidade superficial ou ilusões passageiras. Em vez de buscar estabilidade, caráter ou propósito, muitas escolhem pelo entusiasmo momentâneo e pagam caro por isso. A liberdade que parecia ser a chave da felicidade abriu, para algumas, a porta da frustração. Ao rejeitar os limites do passado, passaram a habitar um território onde tudo é possível, inclusive o erro. E a verdade que poucos ousam dizer é que, com tantas opções, nem sempre surgem melhores escolhas. Às vezes, apenas mais chances de se perder. A mulher moderna, livre para decidir, muitas vezes tropeça em sua própria autonomia, confundindo independência com isolamento, empoderamento com imprudência. Numa sociedade onde as escolhas são livres, as consequências são inevitavelmente pessoais. Quando a relação falha, o lar se desmorona ou a maternidade acontece sem estrutura, não há mais a quem culpar. Não existe opressão externa, patriarcado ou sistema familiar. Há apenas a realidade. A escolha foi feita. Isso não é uma acusação, mas um lembrete do peso da liberdade. Muitas vezes, a busca por felicidade se transforma numa sucessão de experiências vazias. O que era para ser um caminho de crescimento vira uma estrada de arrependimentos. A mulher que ansiava por autonomia descobre que o mundo moderno oferece muitas portas, mas poucas orientações. Sem princípios sólidos, é fácil confundir liberdade com fuga. Fugir da responsabilidade, da reflexão, do compromisso. Com o passar dos anos, as consequências se acumulam. E então surge o dilema: a liberdade serviu de ponte para uma vida plena ou de armadilha disfarçada de escolha? É nesse ponto que muitas se deparam com a verdade que ninguém quer ouvir. A de que as decisões tomadas em nome da independência podem trazer um custo alto, especialmente quando ignoram o que realmente importa. A liberdade é um presente, mas também uma prova. E nesta prova, não basta dizer que foi livre para errar. É preciso encarar o erro, aprender com ele e admitir que a verdadeira liberdade só encontra sentido quando guiada pela sabedoria, não pelos impulsos nem pelas expectativas alheias, mas pela lucidez de quem compreende o impacto de cada passo. Há um momento em que o silêncio pesa mais do que qualquer palavra. Quando os ruídos da juventude se calam, quando as amizades se dispersam, quando os relacionamentos que pareciam eternos se desfazem em lembranças, resta apenas o reflexo da própria jornada. É nesse instante que muitas mulheres encaram a solidão, não como algo imposto, mas como fruto de uma sequência de decisões. Durante anos, foram donas do próprio destino. Escolheram com liberdade, recusaram padrões, lutaram por autonomia. E, em muitos casos, ignoraram os alertas, rejeitaram conselhos e trataram o compromisso como prisão. Agora, livres, percebem que liberdade sem direção pode levar ao vazio. A cultura moderna incentivou uma ideia sedutora: viver intensamente, sem amarras, aproveitar o presente e deixar o futuro para depois. Mas o depois chegou, e com ele a ausência de laços reais, de vínculos profundos, de presenças constantes. Não há filhos para chamar, nem parceiros que ficaram. O celular toca pouco, a casa permanece arrumada demais, silenciosa demais. O tempo, que antes era corrido, agora sobra. Essa realidade não é exclusividade de algumas.
está cada vez mais comum. A mulher que dedicou décadas a si mesma, ao trabalho, à aparência, à aventura, agora se pergunta se tudo isso preencheu de fato sua alma. Não há arrependimento declarado, mas há um olhar distante, uma memória que insiste em revisitar caminhos não escolhidos. A solidão feminina contemporânea não é resultado de um castigo social. É a consequência de uma cultura que desprezou a construção de raízes. Enquanto se promovia o individualismo, negligenciou-se o valor da parceria duradoura, da maternidade responsável, do cultivo de relações com propósito. Amar foi visto como fraqueza. Cuidar foi reduzido a papel secundário. Construir uma família foi chamado de retrocesso. Hoje, ao se olharem no espelho, algumas veem beleza, mas não paz. Sentem orgulho de suas conquistas, mas também um vazio que os títulos e os aplausos não conseguem preencher. E isso não é uma crítica à mulher forte, mas a ilusão vendida de que a força bastaria para tudo. É difícil encarar esse espelho, mas mais difícil ainda é admitir que, em algum ponto, foi feita a escolha de viver sozinha, sem perceber que a solidão não é liberdade prolongada, é ausência de sentido. Não se trata de dizer que o lugar da mulher é o lar ou que seu valor depende de um homem. Trata-se de reconhecer que todo ser humano precisa de conexão, que vínculos verdadeiros exigem renúncia e que viver apenas para si mesma, por tempo demais, pode custar caro. A brutal realidade que ninguém quer ouvir é que o tempo cobra. E quando cobra, ele não negocia. Ele apenas entrega aquilo que foi semeado. Mas será que estamos preparados para aceitar que nossa percepção sobre igualdade, sobre os papéis que homens e mulheres desempenham, pode estar equivocada? Será que, ao buscar a igualdade em todas as esferas da vida, estamos apenas ignorando as verdades mais profundas sobre nossa biologia e psicologia? Essas são perguntas desconfortáveis que Schopenhauer deixou para a posteridade. E até hoje, essas questões continuam nos dividindo. O que Schopenhauer destacou, de forma intransigente, foi o fato de que a maioria de nós vive em um estado constante de negação, tentando encontrar algo que, na verdade, está destinado a ser efêmero. Ele acreditava que a natureza humana não está voltada para a satisfação, mas para o sofrimento, e que, por mais que busquemos o prazer ou a realização, estamos sempre à beira de uma insatisfação eterna. O homem, para ele, é uma criatura insatisfeita por natureza, que nunca encontra um fim definitivo para suas ansiedades. O desejo é o motor da vida, mas também o seu maior inimigo. Na filosofia de Schopenhauer, o desejo é o que nos mantém em movimento, o que nos impede de parar e encontrar a paz. Mas ele também é a nossa fonte constante de sofrimento, pois o que é desejado raramente é alcançado de maneira permanente. E quando alcançado, o prazer é passageiro e rapidamente dá lugar ao vazio novamente. Esta perspectiva sobre o desejo e o sofrimento não é uma mera pessimista, mas uma observação honesta sobre a condição humana. A insatisfação nunca se apaga, ela se reinventa, tomando diferentes formas ao longo da vida. Na busca por uma realização que nunca chega, nos tornamos prisioneiros de nossos próprios desejos, incapazes de aceitar o que temos. Buscamos no futuro a solução para o que nos falta no presente, mas Schopenhauer não acreditava que o futuro traria qualquer resposta definitiva. A verdade dolorosa que ele propôs é que a felicidade, se é que ela existe, está no breve e efêmero momento em que nos permitimos a aceitação do que é. Mas isso é difícil, não é? A aceitação da impermanência, da transitoriedade de tudo. A capacidade de ver a vida como ela realmente é, sem adornos ou ilusões. É muito mais fácil lutar contra isso, buscar a felicidade em outra coisa, em um futuro imaginado ou em uma realização que, na verdade, jamais chegará.
Isso faz parte de nossa natureza humana, que Schopenhauer entendia tão bem. Se pudéssemos parar, por um momento, de buscar algo fora de nós mesmos, talvez encontrássemos algo que se aproxima da paz. Mas enquanto a maioria das pessoas vive como se estivesse em uma corrida sem fim, o filósofo nos desafia a parar e olhar ao nosso redor. O mundo já está diante de nós, mas somos cegos para vê-lo. A filosofia de Schopenhauer, com sua visão áspera e clara, não propõe uma solução simples, mas um convite a encarar as coisas como elas são. E talvez, nesse enfrentamento da realidade, possamos finalmente encontrar algo que se assemelha a um significado real. Quando refletimos sobre o impacto da filosofia de Schopenhauer em nossa vida cotidiana, percebemos o quanto ela toca aspectos profundos da nossa existência. A ideia de que a satisfação não pode ser alcançada sem dor ressoa em todas as áreas de nossa vida, desde nossas relações interpessoais até a nossa busca incessante por sucesso e reconhecimento. O que ele propôs, mais de 200 anos atrás, parece ainda mais relevante hoje, em uma sociedade que vive em um constante estado de ansiedade e busca por mais. A crescente desconexão entre o que somos e o que buscamos, seja no amor, nas amizades ou nas conquistas materiais, é um reflexo de nossa incapacidade de aceitar o que é. Schopenhauer, em sua visão implacável, entendia que a vida humana é fundamentalmente marcada por uma luta constante. Essa luta não é apenas externa, mas interna. Uma batalha silenciosa entre o desejo de encontrar algo duradouro e a realidade de que tudo é transitório. A brutal realidade não está apenas na solidão do fim, mas no desconforto de admitir que, durante o percurso, houve um desvio silencioso, a substituição do essencial pelo efêmero. Não é fácil aceitar que, apesar da liberdade, do empoderamento e das múltiplas conquistas, algo profundo foi negligenciado: o propósito da vida compartilhada. O discurso moderno, por mais bem-intencionado, conduziu muitas mulheres a uma crença perigosa, a de que realização pessoal bastava, que amar era um detalhe, que vínculos podiam ser descartáveis, que a felicidade morava apenas no sucesso, na independência, no autocuidado. Mas a realidade mostra outra face. Nenhuma conquista externa compensa o vazio interno de uma vida solitária. Essa não é uma mensagem confortável, nem popular. Por isso ninguém quer ouvi-la, porque ela confronta escolhas, desmonta fantasias, desafia narrativas. Ela convida ao incômodo, e o incômodo revela verdades. Revela, por exemplo, que a liberdade mal orientada pode se tornar uma prisão dourada, que a força sem ternura se transforma em escudo contra o amor, e que o tempo, indiferente às ideologias, cobra o preço daquilo que foi deixado para depois. A verdade é que muitos dos sonhos vendidos às mulheres não se sustentam a longo prazo. O brilho da juventude passa. As opções ilimitadas se estreitam. As vozes que aplaudiam se calam. E o que fica é o som da própria consciência, perguntando: foi esse o caminho certo? Claro, não se trata de impor um único modelo de vida, mas sim de reconhecer que existe uma ordem natural das coisas que não pode ser ignorada sem consequências. Relações humanas pedem presença, dedicação e sacrifício. Construir laços é cansativo, exige abrir mão do ego, da pressa, do imediatismo. Mas quem foge disso cedo ou tarde se depara com a frieza de uma vida sem raízes. O que ninguém quer ouvir é que o tempo não volta, que a juventude é uma moeda preciosa e gastá-la com futilidades é desperdiçar o que não pode ser recuperado, que ser desejada é diferente de ser amada, que ser livre é mais do que viver sem regras, é saber onde se quer chegar. Talvez ainda haja tempo. Tempo de reavaliar, tempo de reconstruir, tempo de buscar conexões reais. Mas o primeiro passo é calar o barulho externo e ouvir aquilo que ficou escondido por tanto tempo. A intuição, a consciência,
a verdade interna que nunca deixou de sussurrar. A brutal realidade, afinal, não é que as mulheres sejam vítimas, é que muitas vezes foram cúmplices de um engano, o de acreditar que poderiam tudo, sozinhas, para sempre. Não há vergonha em reconhecer isso. Vergonha é insistir na mentira. Coragem é encarar o espelho e começar de novo, com maturidade, com propósito, com verdade. Porque no fim, o que realmente assusta não é estar só, é perceber que foi uma escolha silenciosa ao longo de toda uma vida. Se essa reflexão te fez parar ou respirar mais fundo, considere deixar um like. E se quiser continuar essa jornada com a gente, é só se inscrever. Mas se não quiser se inscrever, tudo bem também. Agora, escolha um dos vídeos que aparecem na tela. Cada um deles abre novas portas. E talvez feche algumas que você já não precisava manter abertas.